bem-vinda, Deus abençoe você, que alegria poder estar aí no seu santo e abençoado lar. Que Deus abençoe para você muita alegria, muita paz, muito amor, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, já está no ar o meu, o seu, o nosso programa Vida e Saúde. Um programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham juntos e quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo, nosso metabolismo, e assim a gente vai se prevenindo também daquelas doenças que tentam tirar o nosso sossego, a nossa paz. Já se família, adolescente e adulto aceitou o nosso convite, está aqui hoje ao vivo, entrando na sua casa para falar sobre medos, fobias, traumas, a diferença. Olha quantas coisas a gente pode aprender e superar no programa de hoje, viu? E lembrando que o programa fica muito mais bonito, é claro, quando você participa, quando você interage. Quer ligar? 19 3871 9620. Anote, 19 3871 9620. Se você preferir mandar-nos um e-mail, também é fácil, é simples. vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. Temos mais um recurso, o WhatsApp também funciona aqui, 0 operadora 19 99675 5600, 99675 5600. Quantos recursos, quantas maneiras para você participar. Também temos nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. E lá também você pode participar e interagir, fique à vontade. Medos, traumas e fobias é o assunto de hoje que nós vamos falar com o Dr. Hipólito. Nós preparamos uma matéria, nós queremos que você acompanhe conosco até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo sobre essa realidade hoje. Vamos à matéria. Qual é a diferença entre medo, fobias e traumas? Será que as pessoas se identificam com algum deles? Hoje nós viemos às ruas para conferir. Eu quero saber se vocês sabem a diferença entre medo, trauma e fobia. Bom, medo seria uma coisa que você tem receio, trauma seria um medo de uma coisa que você já passou e fobia seria um medo excessivo. E você tem algum desses? Eu tenho fobia de peixe. Por quê? Não sei, assim, explicar eu não sei. Eu não consigo nem no supermercado. Você tem alguma? Que eu saiba, eu tinha de altura, só que eu já superei. Que era um medo que eu tinha muito terrível de altura. Agora, medo assim, e eu acho que eu, por enquanto, não descobri um. Trauma, para mim, deve ser uma fobia de alguma coisa. E medo, uma situação de risco que você está passando, sei lá, susto. Entendi. A senhora se identifica com algum deles? Perder uma pessoa. Acho que trauma é uma coisa que quando você perde uma pessoa que você não está esperando, né? É uma situação traumática. Para mim, eu acho que sim. Trauma você tem quando acontece alguma coisa, eu acredito. Fobia é um medo que você tem, às vezes inexplicável. E qualquer outra? Medo. Medo eu não sei. Medo te faz, por exemplo, medo de atravessar a rua, você tem que prestar atenção. Vocês têm algum deles, algum trauma, alguma fobia? Eu sou claustrofóbica. Sério? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu fui fazer um exame, uma ressonância e desencadeei a claustrofobia. Aí que eu fui ver que eu não consigo ficar em lugar fechado, tenho pânico, pavor. Olha quanta coisa, quantas novidades, quantas também dúvidas que a gente está hoje no programa com o intuito de esclarecê-las todas. Por isso que estamos recebendo aqui carinhosamente o doutor Hipólito, ele é psicólogo, né? Aceitou brilhantemente o nosso carinho, nosso convite para aqui responder todas as perguntas. Doutor Hipólito, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios, seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e trazer um pouquinho de informação às pessoas carentes. Ô doutor, assim a gente viu na matéria, o senhor pôde perceber, damos risada aqui, mas olha que interessante, porque há uma certa confusão, a pessoa, o que é uma fobia? A fobia é um medo, mas o que é um medo? Opa, aí já entra uma certa confusão. Então, para começo de conversa, vamos tentar assim entender o conceito de cada um, doutor? Vamos começar então, o que é um medo? O medo é uma reação natural que a pessoa tem frente a uma situação nova, frente a uma situação conflitiva, ao qual ela não conhece. O medo geralmente é visto como algo ruim, na verdade não é algo ruim, é um alerta.
Então é bom ter medo? É bom, é ótimo, né? É ótimo você ter medo porque você fica alerta, por exemplo, frente à possibilidade de você ser atropelado, como a menina diz. Então você fica muito alerta, fica realmente assim, disposta em prontidão para não ser atropelado. É um estado de atenção, então, Isso, onde é um você estado de atenção. de consciência De plena. consciência. Só que um estado de atenção de consciência leva a uma situação de estresse, que é entre fugir ou lutar. Né? E aí a pessoa fica naquela dúvida. E agora? Eu atravesso a rua correndo ou paro? Esse é o próprio exemplo dela. Então, fugir ou lutar é quando você está numa situação conflitiva e isso gera um medo. Ou seja, todo medo ele tem essa bipolaridade, ou seja, ou você reage, enfrenta, ou você foge da situação. Né? Isso. Se você observar um gato, por exemplo, né, se você acuá-lo, o que ele vai fazer? Vai enfrentar. Isso. Né? Pois é. Olha, então, a primeira coisa, já entendemos o medo. O medo é uma reação natural diante de um perigo iminente, ou seja, desse perigo iminente você pode ou fugir ou enfrentar, né? Esse é o medo. Eu só colocaria um adendo, Claro. que é o seguinte, isso é natural e é positivo. O que é ruim é o medo do medo. Então, quando o medo é uma reação natural que a gente tem diante de qualquer perigo, né? Agora, quando o medo começa a ser um motivo escravizante, o medo do medo já entra noutra realidade. Isso, a fobia. Já entra na fobia. Isso. Né? É o medo do medo, O medo de ter medo. E o medo né? de ter medo. E a fobia faz com que você, em boa parte, fique estático e não consegue lidar com a situação. Entende? Então, é o medo do medo, é uma fantasia que você cria frente àquela situação. Então, é uma realidade, é um exagero do medo, doutor. É um exagero do medo, isso. Entende? E diante desse medo, dessa fobia, ou seja, a pessoa aquela realidade nem aconteceu ainda. Isso. A pessoa já está vivendo antecipadamente aquele medo, não vou entrar no trauma, aquele medo anteriormente, ou seja, o fato não aconteceu, o evento não aconteceu. Mas ela elabora uma fantasia. E aí começa a ter medo, e aí começa, o que acontece? Começa a suar, Então, vai desmaiar? por exemplo, a pessoa diz que tem medo de cobra. Aí eu pergunto a ela, mas você já pegou alguma cobra, viu alguma cobra? Não, nunca vi. Ao vivo, não. Mas na televisão, eu assisto Anaconda, morro de medo. Então, isso daí é alguma coisa. Então, qualquer lugar eu acho que deve ter uma cobra. Então, doutor, assim, vamos tentar entrar devagarinho no tema, gente. O psicólogo é ele aqui, o médico, o doutor que está aqui hoje. Claro. Então, doutor, no medo, essa reação natural, ou seja, para eu ter um medo, eu preciso fazer a experiência. Eu preciso estar na experiência, Sim. ou seja, um buraco está ali, o perigo está ali, etc. Isso. A rua que está ali, o carro que está vindo. Então, eu estou na situação. Eu estou de fato, né? No medo. Isso. A fobia, eu não estou na situação. Não necessariamente. Mas eu me coloco lá em pensamento, em fantasia, então eu já começo a ter medo aqui antes. Essa é uma possibilidade. A outra fobia, nós vamos cair no terceiro conceito, que é o trauma, né? Tá, então o medo, ok. Medo do medo é a fobia. E o trauma? É o medo do medo do medo? O trauma, você passou pela experiência, né? E você foi atacado, por exemplo, por um cão. E aí você tem uma fobia de cão decorrente de um trauma anterior. Entende? Então quer dizer que no trauma você passou por aquela experiência e foi uma experiência negativa e aquilo te marcou. Então ficou registrado no teu inconsciente, no teu consciente, e aí cada vez que você chega perto de uma situação como essa, você também já tem aquelas reações, né? Reações que são consideradas patológicas, né? Porque a pessoa, ela perdeu o controle de si, ou ela foi abusada sexualmente. O que aconteceu em Minas agora, né? Com aquela lama que desceu. Quer dizer, as pessoas estão traumatizadas. Diante de uma tragédia como essa que aconteceu há um tempo atrás, enfim, qualquer chuva, qualquer lama já é um motivo da pessoa entrar em trauma, em pânico. Às vezes não precisa ter a chuva ou a lama, ela elabora a possibilidade de. Interessante. Olha, gente, quantas coisas estamos aprendendo hoje. Nós vamos chamar o nosso intervalo.
Na sequência, eu quero já ler o seu e-mail. Se você tem alguma experiência, tem algum medo de escuro, medo de pessoas, enfim, né? Alguma fobia, algum trauma, ligue para a gente, escreva para a gente, por favor, porque a possibilidade aqui, nós temos um grande psicólogo, um dos maiores psicólogos que esse Brasil conhece, está aqui hoje, gente. Está entrando na sua casa para responder, para tentar entender. Quando a gente começa a entender um processo que acontece conosco, a gente já começa um caminho de cura, um caminho de superação. Então, por favor, vai ligando, vai interagindo conosco, porque nós queremos hoje, assim, ajudar você a superar os medos, os traumas, as fobias, pelo menos entender. Combinado? Então, nós vamos chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você. Esse é o Vida e Saúde, que é seu, e volta já só para você.